você, estamos de volta com mais o Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência da Unisul, agora una da construção e da agroindústria. Bom, você pode também assistir ao Ciência e Pesquisa na TV Câmara, na região de Florianópolis. Bom, o Ciência e Pesquisa hoje vai adentrar na área da saúde. Hoje nós temos a honra de receber o professor Dr. Marcos José Barreto Zaleski, médico pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em dependência química, mestre em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor pela Universidade de São Paulo. Dr. Marcos, é um grande prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. O prazer é nosso, é uma honra a gente poder participar do programa. Que bom. Dr. Marcos, diga para nós uma coisa. O mundo mudou. O mundo mudou de meio século para cá, fundamentalmente. O mundo teve uma mudança muito grande, as tecnologias evoluíram, a comunicação hoje é imediata, né? Cerca de 50 anos atrás, e você que nos assiste aí com frequência, Ciência e Pesquisa sabe disso, nós tínhamos TV preto e branco, os sinais eram ruins, hoje você está conectado ao mundo inteiro. O que isso traz para as pessoas e qual é a relação disso com a nossa arquitetura neuronal, nossa estrutura psíquica, doutor? Não, sem dúvida alguma, houve uma grande mudança comportamental nas pessoas, né? E quando a gente fala até na questão da comunicação, curiosamente, a gente se comunica mais com pessoas que não conhece hoje, né? A gente tem uma facilidade de entrar em contato com personagens de um filme, com personagens da televisão, com pessoas à distância. Você pode fazer videoconferências, você pode se deslocar rapidamente de um país para outro. E, curiosamente, as conversas domésticas diminuíram muito. Então, o diálogo dentro de casa diminuiu. E isso é uma grande mudança comportamental. Hoje as pessoas passam mais tempo em silêncio dentro de casa, conversando com amigos pela internet, assistindo programas de televisão e dialogando sobre fatores externos, muitas vezes, falando sobre política, eu etc. vou te interromper para dizer o seguinte. Semana passada eu fiz uma pergunta numa classe que eu tenho 50 alunos da graduação na universidade. Qual deles, qual família tinha parado para conversar 15 minutos durante o mês? Exatamente. Ninguém havia feito isso, doutor. Isso traz também sérias consequências para a história psíquica da pessoa, né? O fato de se fechar num claustro, numa campana, não é, doutor? O que a gente observa é isso. As pessoas, como elas conversam menos, elas estão ficando mais ansiosas porque a quantidade de informação que o mundo traz é muito... Tem um lado positivo, obviamente, né? Claro, você tem muito mais conhecimento, as crianças hoje aprendem bem mais. Mas, de forma geral, a nível de ansiedade, a nível de funcionamento do sistema nervoso central, tem muitos fatores negativos. Porque antes você chegava na sua casa, você descansava, conversava com as pessoas. Hoje você é exposto a uma série de informações que invadem a tua residência. E você não pode, muitas vezes, não tem tempo, como você disse, para dialogar com as pessoas. Perfeito. Então, o que a gente nota hoje é que desde a infância as pessoas estão mais ansiosas, os níveis de ansiedade e depressão aumentaram. As crises de pânico, por exemplo, que eram coisas raríssimas, né? Receberam um diagnóstico próprio a partir da década de 80. Olha, e hoje elas são muito prevalentes. São prevalentes. Por falar nisso, doutor, sobre síndrome do pânico, qual é a doença que tem uma prevalência maior hoje junto às pessoas, doenças de ordem psíquica? São os transtornos de ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade hoje, a gente tem em torno aí de 30% a 35% das pessoas que uma vez na vida vão apresentar quadros de transtorno de ansiedade. Doutor Marcos, quais cuidados as pessoas deveriam ter ou quais precauções relativamente a esses transtornos para que pudessem, pelo menos, estar prevenidos relativamente a esses fenômenos que são constantes, né, e são realmente complexos para as pessoas. Nós temos um treinamento hoje, assim, desde a infância, em que esse treinamento diz que você deve crescer, deve ser bom para as pessoas e deve tentar se realizar profissionalmente. E a pressão profissional hoje é muito grande. Exato. Os valores de cuidado com a saúde, eles estão ficando em segundo plano. A gente tem maiores cuidados com a saúde na parte de coração, etc. Mas na parte de sistema nervoso central, de ansiedade, hoje a gente não tem tanto o problema da preocupação com a saúde. Exato. Você dorme mal, se alimenta mal e tem muita carga de estresse. Portanto, há um mau funcionamento do sistema nervoso central. Você não tem mais aquela regrinha que, teoricamente, que não precisa ser cumprida à risca, mas é a regrinha dos 8. Né? Você ter 8 horas de sono, 8 horas dedicadas ao cuidado pessoal de higiene, alimentação, descanso, lazer, etc. E 8 horas de trabalho. Hoje as pessoas estão fazendo essa balança tender mais para o pouco sono e mais horas de preocupação ou trabalho e menos lazer. Mas, doutor, isso é relativo à falta de informação ou é a própria situação, a circunstância da sociedade que leva a esses hábitos deletérios, doutor? Você veja, hoje a gente tem, se observar até o próprio gasto da família, né? Você tem hoje um gasto muito maior com o quê? Com telefone, com internet,
com luz. Quer dizer, tem muita coisa para se fazer. A vida está muito corrida, você não tem mais tempo para parar, para refletir, descansar. É uma coisa atrás da outra. Eu tenho visto muitos pacientes meus descompensarem de quadros de ansiedade, estresse, por questões de trânsito, né? A mulher que tem que levar o filho na hora da escola e chega atrasado, né? O marido que tem que estar presente na reunião e tem que sair correndo de um horário para o outro. Então as pessoas, principalmente nas zonas urbanas, elas estão com muita dificuldade de tempo mesmo. Doutor, e esses limites, quem é que tem que fazer agora, por exemplo? A sociedade mudou, você tem, eu penso que tem toda a razão quando diz o seguinte, a gente chega em casa, antigamente chegava em casa às 18 horas, 18h30 e tinha espaço para descansar, ficar com a família, conversar. Hoje não, você vai, toma um banho, janta e vai para o computador, vê e-mail, vê tudo isso. Esses limites necessários, doutor Marcos, quem é que tem que fazer? É a gente que tem que fazer, as pessoas têm que parar, pensar seriamente nisso e colocar os seus limites e suas possibilidades. Sem dúvida, né? Numa estrutura familiar, é uma preocupação que a gente tem sempre que faz uma palestra ou trabalha nesse nível em consultório, a questão familiar da educação dos pais com relação aos filhos, né? Estabelecer esses limites com relação aos filhos. Não só o limite do supermercado, da alimentação, mas o limite hoje da internet, o limite da saída com os amigos, o limite de chegar cedo em casa, da alimentação e os pais também servirem de exemplo. Porque não adianta você pregar uma coisa em casa e fazer outra totalmente diferente. Doutor, e essa história do diálogo entre pais, filhos e entre os próprios pais? Isso também está diminuindo pelo contato que tem, pelas relações e a conversa com as pessoas na própria graduação, curso de pós-graduação, se observa que esse diálogo familiar praticamente inexiste. Como fazer para retomar esse diálogo, doutor Marcos, e qual a importância dele relativamente à questão da convivência, do bem-estar e da própria longevidade dessas famílias? O diálogo tem diminuído bastante e eu tenho observado uma preocupação principalmente das mães, né? Eu tenho entendido muitas mães agora muito preocupadas porque elas estão se dando conta disso, que chega na adolescência e mesmo na infância, as crianças cobram, né? Por quê? Porque as mães hoje, pela nossa sociedade, é uma coisa que não tem como se fazer diferente, a nossa sociedade ela cobra a presença da mulher no ambiente de trabalho, quer dizer, a mulher está no mercado de trabalho. Exatamente. E ela chega cansada em casa, não tem tempo para os filhos, deixa os filhos na creche durante muito tempo, depois na escola. Perfeitamente. E você tem uma redução do diálogo em casa. Olha então, só que coisa, né, doutor? Há uma preocupação, sem dúvida, há uma preocupação enorme das próprias mães que estão se dando conta de que precisam ter mais tempo em casa ou precisam ter mais qualidade no diálogo, numa hora por dia, para sentar com os filhos e saber o que está acontecendo. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco mais? Continuar a conversa? Estamos conversando com muita honra com o Dr. Marcos José Barreto Zaleski, um dos grandes psiquiatras do nosso estado, mestre médico pela Universidade Federal de Santa Catarina, residência na Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre em farmacologia pela Universidade também Federal de Santa Catarina e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo. Você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao Dr. Marcos Zaleski no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Quando você toma um cafezinho aí, 3 minutos, nós já voltamos.